Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligadinho no canal Versão Limited. Hoje estamos aqui com o Fiat Fastback Impetus, linha 2026. Vale lembrar, o Fiat Fastback passou por um leve facelift aí para a linha 2026. Aqui a grade está um pouco mais verticalizada, né? Parece a máscara do Bane. E na linha 2026, esse carro tem as versões T200, sem sistema híbrido leve. Aí você vai para a Audace e a Impetus, ambas já com sistema híbrido leve. Depois a Limited by Abarth e depois a própria Abarth. Já te adianto que na minha concepção, essa versão não tem um bom custo-benefício, essa versão Impetus. Eu ficaria com a versão Audace, que é imediatamente abaixo dessa. Bom, vamos lá. E você tem a T200, que custa R$ 119.990, que é para o público PCD. Então, não faz muito sentido comparar com a versão basicona, porque, enfim, é para um público específico. E, logicamente, se você tiver com 120 mil reais, você vai optar por essa versão. E se você está procurando um carro um pouco mais completo, você vai optar ou pela Audace ou pela Impetus. E a ESA 1.3 tem motor 1.3, custou mais caro, enfim. Eu acho que o melhor custo-benefício do Fastback realmente está na versão Audace. Essa versão Impetus custa R$ 167.990. Hoje é o dia 2 de outubro de 2026. O que ela tem de diferencial em relação à Audace? A roda fica no aro 18, a outra é 17. O teto é pintado de preto, na outra é na cor do carro. E tem mais alguma outra coisa de relevante que eu... aqui por dentro. Aqui por dentro você leva banco de couro de série e na outra o banco é de tecido. Mas a lista geral de equipamentos é bem parecida. Por quê? Porque ambas têm as assistências à condução. Quais são, no caso aqui do Fiat Fastback? A comutação automática do farol alto, que, salvo engano, é novidade da linha 2026. Esse carro não tinha antes. A frenagem automática de emergência, o carro já tinha. Permanência em faixa, esse carro já tinha. E o alerta de frenagem de emergência, que também já tinha. E ele segue sem piloto automático adaptativo. Perceba também que eles tiraram aqui o farol de neblina, né? Antigamente ele tinha. Outra coisa exclusiva aqui do Impetus, sensor de estacionamento dianteiro. Tá bom? Esse carro tá meio sujinho porque andamos bastante com ele. Bem, como eu te falei, então, aqui a roda é aro 18. E eu ia te falar, eu acho até mais bonito o desenho da Audace, que tem roda 17. Não que essa roda seja feia, mas procura aí no Google depois o design da roda da versão Audace. Procura aí a versão Audace no Google. Você vai ver como, ou no site da Fiat também, como eu acho até a roda do Audace mais bonita, até mais estilosa do que essa aqui. Eu não gosto muito dessas rodas todas escurecidas que eles estão fazendo agora. Eu gosto ou diamantado, e aí também é muito fácil ficar feio a roda diamantada para mim. Às vezes eles exageram um pouco. Ou roda normal, roda na cor do alumínio mesmo, igual a do Focus ali, ó. Eu acho bonito esse tipo de roda aqui, acho clássico. Aí quando pinta tudo, não sei o que, às vezes não combina com a cor, enfim. E ele segue aqui com essas molduras de caixa de roda sem pintura, né? Você vai ter essas pinturas aí na Abarth e na Limited. Salvo engano, na Limited tem também. Na Abarth eu tenho certeza que sim. Ele tem também aqui essa cortininha de vento e o sistema aqui, ó, o BSG, o Belt Starter Generator, que é essa bateriazinha bem pequenininha. Fica aqui embaixo do banco do motorista. Tem aqui alguns avisos para você não pisar, para você não meter a chave de fenda aqui, para você não ficar com o pé em cima, enfim. Attenzione, vários idiomas. Tem uma bateria bem pequena de 0.13 kWh, 0.14, que funciona juntamente com o alternador. É o famoso super alternador. E o que esse super... Eu vou até abrir o capô aqui. O que esse super alternador faz? Ele alivia... Vamos lá. Ele alivia o funcionamento do motor a combustão. Então, por meio de correia, por isso que é o BSG.
É o Belt Starter. Cadê? BSG, Belt Starter Generator. Então, aqui, nossa, deu uma falhada, vou precisar de uma pastilha. Aqui, olha como você tem aqui esse cabo vermelho, certo? É um super alternador que ele também é capaz, ele também funciona como motor elétrico de 3 kW. Gera aí algo em torno de 4 cavalos, embora a Fiat não some essa potência na ficha técnica, ele continua com os mesmos 130 cavalos. Só que o que essa belezinha faz aqui? Então, por meio dessa correia, né, ó, por isso que é o Belt Starter, e tá vendo que tem a polia lá embaixo, ó, no virabrequim. Então, essa correia, esse sistema ajuda o motor elétrico. É como se... como é que eu posso explicar? Imagine que você está pedalando uma bicicleta. Você está pedalando lá. Pedala com o seu pezinho aqui. O seu pezinho é um motor a combustão movido a gasolina e você movido aos carboidratos que você come. Aí tem uma bateriazinha bem pequena que vai lá na catraca, na coroa aqui que você está pisando, que vai te dar um empurrãozinho só, que vai deixar um pouco mais leve o seu movimento. Só que você tem que continuar mexendo. Por quê? Porque esse motorzinho, se você deixar ele sozinho, ele não vai empurrar o carro, não vai empurrar a bicicleta. Então é o que acontece aqui. Ele auxilia, é como se ele aliviasse o peso do motor a combustão. Como se ele deixasse o motor a combustão mais solto, com menos resistência lá dentro, com menos dificuldade do pistão subir e descer. E nisso auxilia no consumo de combustível, segundo a Stellantis, porque esse sistema também está no Peugeot 2008 e no 208, podendo chegar a uma economia de 10%. Eu não tenho médias minhas desse carro sem esse sistema, porém, no canal do João Anacleto, que sou eu que edito os vídeos, a gente fez a comparação e de fato esse carro foi um pouquinho mais econômico, não foi muita coisa não, foi um pouco, mas já é alguma coisa. E tanto é alguma coisa que aí tem aqui a plaquinha, ó, T200 Hybrid, que por exemplo aqui em São Paulo ele está isento do rodízio de automóveis. Esse carro tem placa final 5, o rodízio dele seria na quarta-feira. O que é o rodízio, você me pergunta? O rodízio foi uma medida criada nos anos 90 pelo senhor Celso Pitta, ou Pitava, né, que já morreu, para aliviar um pouco a poluição do ar da capital paulista. Não tem nada a ver com trânsito. A origem da lei do rodízio não tem nada a ver com o trânsito em si, com o alívio do trânsito. Tinha a ver, no caso, com a poluição do ar. Ao longo do tempo, obviamente, essa medida foi sendo assimilada pela população como um controle do trânsito. E de fato acabou até sendo, na época da pandemia, por exemplo, tinha rodízio dia sim, dia não. Eu lembro que no auge da pandemia era assim o rodízio. O dia do mês é ímpar, então um carro com placa ímpar não pode rodar em nenhum momento. O dia do mês é par, então o seu carro ímpar está liberado, entendeu? Então, por exemplo, hoje é dia 2 de outubro. Se fosse na época da pandemia braba, meu carro estaria liberado para rodar. E aí amanhã, dia 3, não. E funcionou até de final de semana. Atualmente, né, em situações normais, o rodízio é só de segunda a sexta. E aí as placas 0 e 1, segunda, 2 e 3, terça, 4 e 5, quarta, 6 e 7, quinta. Não, falei errado. Rebobina, volta. 1 e 2, segunda, 3 e 4, terça, 5 e 6, quarta, final da placa. 7 e 8, quinta, 9 e 0, sexta-feira, entenderam? Então, vai pelo final da placa. Segunda-feira, carros com final 1 e 2 não podem rodar. No centro expandido de São Paulo também. Não vou ficar explicando sobre rodízio não, você procura depois. Esse carro está isento sobre rodízio. Não, a gente vai ficar aqui falando de rodízio. Bom, esse carro agora na lei de 2026 ganhou o opcional de teto solar. Essa unidade não está equipada. Aliás, com todos os opcionais, esse carro vai a mais de 180 mil, mais de 170, quase 180 mil reais. Essa unidade tem só o opcional aqui do ponto cego, do alerta de ponto cego. Aqui, ó, tá vendo? Que vem conjugado com a central multimídia conectada.
Outro opcional também é o banco de couro claro, que aqui não temos. O porta-malas segue com 600 litros teóricos, como se você enchesse tudo isso aqui de água. Ele não tem limpador de vidro traseiro, eu acho que poderia ter, mas enfim, não sei nem onde que eles iam botar. Teria que ser igual aquele do Prius, aquele que fica bem aqui, ó, e faz assim. Porque embora a traseira seja bem alta, qual que é a função do limpador do vidro traseiro, na verdade? Não é enxugar a água da chuva, é limpar o vidro que está sujo. Porque no carro hatch aqui como 500, esse formato de carroceria faz uma área de baixa pressão aqui, e aí a sujeira fica suspensa e vai impregnando no vidro. Quando você tem um sedã, tipo ali o Focus, você ainda tem uma seção de carroceria que a zona de baixa pressão fica aqui atrás da tampa do porta-malas. Por isso que a tampa do porta-malas fica suja e não o vidro. Aqui na Fastback não é bem isso que acontece. A zona de baixa pressão, perceba, está bem próxima aqui do vidro. Então o vidro acaba ficando um pouquinho sujo. Tanto é que o Nivus, por exemplo, o Nivus tem limpador do para-brisa traseiro. Fastback não. Deixa eu voltar aqui o banco para minha posição de dirigir, para você ver o espaço interno que não muda. O carro não teve alterações aí de dimensões. Segue com 2,53 de entre-eixos, que é o mesmo entre eixos do Pulse, do Argo e do Cronos. Lembrando que o ponto de partida para a criação do Fastback foi o Cronos. Os apoios de cabeça do tipo vírgula. Aí você ajusta aqui o apoio e o espaço é esse. Para a cabeça eu sinto meu cabelo querendo raspar. Um bom espaço até para as pernas, eu tenho quase 1,80 m. Duas saídas de carregamento, USB-C e USB-A. Saída de ventilação. Isso aqui tem em todos os Fastbacks. Agora, deixa eu ir ali para frente para te contar sobre equipamentos e te falar uma coisa que eu não gosto também aqui. Essa moldura, ela é demasiado bojuda. Ela vem muito para fora, você fica esfregando, aqui fica sujo, né? Porque ela não tampa tudo aqui embaixo, né? A vedação da porta vem só aqui em cima. Aqui nessa parte plástica não. Então você acaba sujando invariavelmente o seu pé. Seu pé não, sua calça. Vamos fechar? Pronto. Quando essa parte plástica também estiver suja como está agora. Eu notei também umas leves falhas de montagem, de acabamento, que eu fiquei um pouco chateado pensando no valor desse carro. Eu acho que isso revela um pouco também que a gente está falando de um carro que, embora custe aí próximo de um Compass, tá mais perto do Argo do que do Compass, né? Então, por isso que eu acho que essa versão não vale tanto a pena você gastar assim tanto dinheiro, investir. Eu ficaria aqui, ó, com a Audace de 159. E aí a Audace já vai trazer basicamente tudo que esse carro tem. Carregamento celular por indução, as assistências à condução. Tudo bem, o painel não vai ser digital, vai ser de ponteiro analógico, mas tudo que é mais palpável no dia a dia, ou seja, especialmente a frenagem automática de emergência, você já vai ter. E lá o banco é de tecido, aqui é de couro. Mas assim, achei um pouco salgado o valor dessa versão mais cara. Lembrando que se tivesse teto solar e o outro opcional, que seria o banco de couro claro, que eu acho completamente dispensável, mas se tivesse todos eles, beliscaria uns 180 mil reais. Essa central multimídia é bastante completa também, né? Tem o serviço, essa aqui tem os serviços conectados da Fiat, que você consegue baixar o aplicativo e, enfim, fazer controles remotos do carro. Tem aqui a câmera de ré, que é a única, né? Eu acho que esse carro, por esse valor, poderia ter câmera 360, não tem. Outra coisa que o Impetus tem e o Audace não, é essa luzinha aqui na base do retrovisor. Mas enfim, eu acho que poderia ter pelo menos uma câmera 360. Eu acho que é a maior pênalti aí do carro em termos de lista de equipamentos. Para todos, né? Nem o Abarth tem. Bom, vou colocar aqui
cinto de segurança, mas ó, desde todos eles vão ter o freio de estacionamento eletrônico, por exemplo. Isso é bem confortável. Perdão. O Audace também tem carregador de celular por indução, ó. Eu anotei aqui o que o Impetus tem a mais. O painel de 7 polegadas digital, que é esse que eu te mostrei, sensor dianteiro, te falei, retrovisor com rebatimento, quando você trava o carro, o retrovisor rebate. Roda 18, teto preto, banco em couro, o painel de porta também em couro. Então, o carregamento do celular por indução também está no Audace, que para mim tem todos os equipamentos que eu faria questão no meu dia a dia. Carregamento do celular por indução, frenagem automática de emergência e só, né? Eu acho que é um kit bem dignidade aí para um carro moderno dos dias atuais. Lembrando, são 4 airbags, não tem airbag de cortina. Esse airbag lateral ele tem uma bolsa um pouco maior, ela expande aqui para a cabeça. Geralmente carro que tem 6 airbags, o airbag lateral ele é só uma almofada aqui, né? Esse aqui é uma almofada diferente, ela vem um pouco mais para cima para compensar a ausência do airbag de cortina. O ar-condicionado digital, mas apenas de uma zona. Vamos lá, querido, vamos voltar para home? Isso. Bom, tem pareamento sem fio, embora seja possível parear com fio tanto USB quanto USB-C, isso aqui eu achei bom. Então essas duas opções de entrada com fio. E aqui o painel de instrumentos, deixa eu fechar o vidro aqui para o ar já ir gelando. É bastante configurável, eu gosto desse painel. Eu só achei nos Peugeot aqui, ó, essa tela do fluxo de energia um pouco melhor. Eu achei um pouco mais bem trabalhada nos Peugeot essa tela do fluxo de energia do que é nos Fiat. E você tem aqui esse painel legal também de potência, do turbo, força G. É um painelzinho bem completo, viu? Aqui as assistências à direção, né? A manutenção em faixa que é ativa. Você pode desligar por aqui. E ele tem também o Traction Control Plus, que é o herdeiro do sistema Locker. O retrovisor é eletrocrômico. No Audace acho que também é. Salvo engano, no Audace também é só no T200 que não. Eu achei, quando eu tava lendo sobre o carro, eu achei a lista do Audace bem completa e isso não me chamou atenção. Então, se tivesse me chamado, eu teria anotado aqui como item exclusivo do Impetus, mas provavelmente do Audace também é. Se não for, eu peço desculpas de antemão. E vou corrigir nos comentários. A tecla Sport. E é isso. Um apoio de braço aqui. Esse porta-copos você pode retirar e fica um baú aqui dentro. Uma coisa que eu não gosto é que os porta-latas e copos eles são muito estreitos. Então aqui na porta quase não entra, só entra aquelas garrafinhas da Minalba de 500 ml, do plástico bem vagabundo. Se for uma garrafinha de alumínio e tal, aquelas um pouco maiores, não entra aqui não. E aqui também não, você tem que deixar aqui dentro. Eu acho isso um pouquinho ruim. Bom, até meu Ford Ka 2015 tem... Eu sempre falo isso, né? Como o meu Ford Ka, em termos de porta-objetos, via de regra, ele escurraça com todos os carros 0 km que eu pego para testar. Não importa a marca. Pode ser Chevrolet, pode ser BYD, pode ser Fiat, pode ser Volkswagen, pode ser Volvo. O Ford Ka é brabo no assunto porta-objetos. Bom, vamos rodar? Especialmente para eu te mostrar o sistema híbrido leve em funcionamento. Eu vou deixar aqui no fluxo de energia. Lembrando que, aliás, eu vou deixar aqui, ó. Pera aí, vamos lá. Eu vou deixar nesse painel aqui. Lembrando que a bateria de íon de lítio aqui do sistema BSG funciona, faz uma tabelinha com a bateria de chumbo lá debaixo do capô. Então as duas têm que estar em condição de carga para o sistema funcionar contento. E aí, essa bateria, que é esse indicativinho azul, ele está me dando a carga dessa bateria aqui, do íon de lítio, tá? Como ela é bem pequenininha, ela carrega rápido. Então, basta uma leve desaceleração que ele já mostra a barrinha ali carregando e o ponteirinho vai... o ponteirinho azul vai subindo. E esse gatinho aí, coitado, parece que tá voltando uma briga. Tá meio escorraçado. Bom,
e a barrinha azul vai se enchendo rapidamente. Vamos pegar... E aí o que acontece é o seguinte, esse sistema, o BSG, ele funciona em condições... Ai, sorte que esse semáforo abriu já. Em condições de arrancada em baixas velocidades. Então ele é bem aquele empurrãozinho inicial, que são os momentos de maior estresse para o motor a combustão. Então é bem aqui, ó. É bem nessa saidinha, abaixo dos 50 por hora. Quando você passa numa lombada que você tem que retomar. Quando você vai fazer uma esquina aqui, ó, fazer uma curva, diminui, faz a esquina, e quando você acelera novamente, aí você vê o pulso elétrico chegando, ó. E de novo, é um sistema que aquele motorzinho ali, o super alternador, fornece aí 3 kW de potência, estamos falando aí de 4 cavalos, que eles até desconsideram na ficha técnica. Tá fazendo um barulho, mas é a sanfona do porta-malas lá, o tampão do porta-malas está mal colocado. Ó, eu vou subir aqui, essa esquina tem uma subidinha bem, tá vendo? Eu venho bem devagar e aí vem, olha lá, o impulso elétrico quase na totalidade da barrinha me ajudando aqui. Então é bem nesses momentos. E aí é exatamente isso. É um sistema que, embora eles não contabilizem na ficha técnica, ou seja, o carro continua com 130 cavalos de antes, eu faço o convite para você. Se você... É que é isso, né? Eu tô dizendo que eu percebi uma leve alteração, mas assim, muito leve. Mas por que isso? Porque eu já tive contato com o Fastback sem o sistema e com o sistema nos mesmos trechos, nas mesmas curvas, nas mesmas ruas, nas mesmas subidas. E aí eu percebo que ele tem... É como se você, com a mesma carga de acelerador, aqui no sistema híbrido, é como se ele tivesse um fôlego um pouco maior com a mesma carga de acelerador. Então, tem uma esquininha ali embaixo que eu faço, que é uma carga bem leve de acelerador que eu dou aqui no híbrido. Eu percebo que ele consegue subir, ele consegue ganhar velocidade. Ao passo que, se fosse no normal, sem o sistema BSG, eu sinto que ele não ganharia velocidade. Ele permaneceria estável. Então assim, é muito sutil, é muito leve, é uma percepção muito que no dia a dia o proprietário desse carro não vai perceber. Não vai notar, mas pode notar no consumo de combustível. E de novo, a função primordial desse sistema é justamente favorecer emissões e consumo, tá? É para atender normas aí de emissões, porque as montadoras, elas têm uma cota. Como é que eu posso explicar isso? As montadoras meio que têm uma cota de emissões. Então por isso que às vezes uma montadora traz um carro elétrico que ela sabe que não vai vender, não vai fazer volume, mas ela traz, porque aí aquele carro é emissão zero. Então as unidades que eu vender desse carro de emissão zero vai me ajudar a compensar a emissão de carros mais poluentes. Então isso vem para... Enfim, tem todo um jogo a legislação está bem complexa nesse quesito de emissões e impostos. Agora com o IPI verde também, a carga tributária, né? A carga tributária agora com o IPI verde está muito focada em reciclabilidade, emissões de poluentes, nacionalização até dos carros. Então, esse sistema híbrido leve, que não é novidade, isso já existe na Europa há bastante tempo. Ó, aqui, ó, é onde ele mais atua. Tá vendo? Aqui eu tô dando um pouquinho a carga de acelerador, tá ganhando velocidade, ó, 35, 36, 37 na subida, 38, 39. Mas com uma carga muito pequena de acelerador. Se eu tivesse dando essa mesma carga pequena de acelerador, eu sinto que com um Fastback sem esse sistema, ele ia ganhar velocidade menos rápido ou ia só manter. Ia ser uma ganho bem progressivo de velocidade. E aqui eu sinto que é um ganho um pouco mais... A curva de ganho de velocidade é um pouco melhor. Mas assim, é muito sutil.
é muito sutil mesmo. Mas, voltando, o grande mote desse sistema é efetivamente garantir níveis de emissões um pouco menores. E com isso poder pagar menos imposto, poder, por exemplo, fazer um atrativo para o cliente, que olha, o cliente de São Paulo, tem muito fastback em São Paulo, vende muito bem esse carro aqui. Você está isento do rodízio, por exemplo. Tem estados que há incentivo no IPVA também. Então, quer dizer, é uma solução bastante barata, afinal de contas o preço não subiu muito entre os antigos fastback com e sem esse sistema. Na época do lançamento, salvo engano, era R$2.000 a mais. Então, assim, até indiferente, pode ser até um bônus na concessionária, um desconto de varejo que o cliente pode ter. Então, meu argumento é, não era perceptível. Aqui, ó, é onde ele mais atua, cara. É nessa saidinha de semáforo, nessa retomadinha quando você faz uma esquina. É nessa retomada de 10 por hora a 40 por hora. De 10 a 50, de 20 a 50. Porque depois disso, quando você já está mais rápido, que tem alguém me ligando aí, quando você já está um pouco mais rápido, não dá para perceber. Ele não atua, na verdade. O sistema não atua. O sistema atua em velocidades efetivamente menores mesmo. Em velocidades mais baixas. Então, por exemplo, na rodovia, você não vai ver o sistema atuando em uma retomada de 80 a 120, não. Mas aí quando você fica atrás de um caminhão, se está a 40 por hora, naquela retomadinha até os 60, ele vai ajudar. Mas em altas rotações, em altas velocidades, ele não é tão efetivo não. E ele tem também a função do start-stop, né? Que fica um start-stop mais suave. Notadamente um sistema bem mais suave do que era antigamente. Aliás, antigamente não, né? Mas do que de um sistema start-stop sem essa tecnologia, né? Porque aqui é o alternador funcionando também como motor de arranque. Por isso que é o BSG, Belt de correia, aquela que eu te mostrei, Starter de dar partida, Generator, gerador. Então ele faz essa função de startar o carro, de gerar energia, de auxiliar por meio de uma correia. É um sistema bem simples, tá? Que em vista do que o cliente precisa investir, acho que o benefício eu ia falar, o benefício é benéfico, é óbvio que é benéfico, né, caceta. Mas eu ia dizer, fica palatável, né, pro cliente. Se aumenta muito de preço, também o cara fala, não quero pagar, né? Entre aspas, já não tô vendo exatamente ali, né, diante dos meus olhos o benefício, ou seja, não tô vendo o carro andar mais, não tô vendo necessariamente o carro fazer uma média muito superior e ainda vou pagar mais assim, não. Então, por isso que esse sistema, essa solução, eu acho bastante adequada para a necessidade do mercado brasileiro, para a condição mesmo do mercado brasileiro, certo? Então é isso. Eu acho que se você está procurando um fastback, a minha avaliação é de que a versão Audace intermediária é a melhor escolha. Eu acho que se você pular para ímpetos, já vale a pena você pular logo para Limited, que pega o motor 1.3 e seja feliz, que aí o carro anda bem mais, né? Porque ela está muito próximo da Limited em preço. A Limited, ó, eu anotei aqui. Quer ver uma coisa? É 167.990 essa aqui, e a Limited 171. É um pulo aí de R$4.000, enquanto da Audace para essa aqui é 8, né? Então, quer dizer, eu entre os 1.0 ficaria com a Audace, certo? Vou ficando por aqui, espero ter conseguido explicar. Aqui, ó, de novo, vamos lá. Aí, lá vem a impulsão, ó, pouquinho acelerador e o carro ganha velocidade. Espero ter conseguido explicar para vocês como esse sistema funciona e também ter conseguido explicar qual fastback seria a minha escolha. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.